Fala galera, tudo bem? Eu estou bem, espero que você esteja bem. Professora Nívia Xavier de Língua Portuguesa, para falar com você hoje sobre termos da oração sujeito. Vamos falar sobre o sujeito, vamos ver a classificação do sujeito, como é que ele se coloca na frase, na oração, como é que ele pode vir, quais são os seus tipos e tudo mais. Então, esta aula vai ser específica para nós falarmos a respeito de sujeito. Eu vou compartilhar o meu material com você para que você já consiga observar esta situação, tá? Como você pode ver, sujeito é o termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração e pode ser classificado em vários tipos, tá? De acordo com o núcleo que apresenta. Então, para poder classificarmos o sujeito, nós verificaremos o núcleo do sujeito. Quem pode ser o núcleo do sujeito, como é que ele aparece e tudo mais, tá? No entanto, existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações, tais como sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, ou determinado, ou elíptico, tá? E sujeito indeterminado. Temos ainda a ideia da oração sem sujeito, que a gente também vai ver. Vamos analisar cada um deles no nosso texto, olha só. Sujeito simples, vamos lá. Nós temos aí o sujeito simples. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Aí você vai falar assim, mas Nívia, quem é que vai ser o núcleo do sujeito? Galera, o núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Como vocês podem ver aí, nos exemplos que eu trouxe, eu tenho a parte mais importante grifada, tá? Ela está destacada. E o núcleo do meu sujeito, como já está ao lado entre parênteses, podem ser algumas palavras, mas elas possuem algumas classificações específicas nas nossas classes de palavras. Por exemplo, o núcleo do sujeito é obrigatoriamente um substantivo, ou um pronome substantivo, ou um numeral substantivo, ou uma palavra substantivada, como você pode ver no seu material, tá? Além disso, também pode se apresentar o sujeito oracional, ou seja, quando o sujeito vem em formato de oração subordinada. E aí a gente estuda esse sujeito lá nas orações subordinadas substantivas. Tranquilo? Tranquilo. Então você já sabe que o sujeito simples ele apresenta um núcleo. O núcleo do meu sujeito pode ser um substantivo, um pronome substantivo, um numeral substantivo ou qualquer palavra substantivada. Então, olha aí os exemplos que eu trouxe para você. Pedro viajou. Em Pedro viajou, eu falo sobre Pedro, e Pedro é um substantivo. Então, automaticamente, Pedro é o meu sujeito e Pedro é o meu núcleo do sujeito, tá? Quando eu falo nós aprendemos o alfabeto, nós é um pronome pessoal do caso reto. E por ele ser um pronome pessoal do caso reto, ele serve como pronome substantivo. Por ele servir como pronome substantivo, ele pode ser núcleo do meu sujeito. E aí ele pode ser classificado tanto como núcleo do sujeito, como sujeito simples em si, tá? Os três construíram o projeto. O meu sujeito é os três, mas três é um numeral substantivo nesse caso, e por ser numeral substantivo, ele também vai ser classificado como núcleo do meu sujeito, tá? O humilde aprende mais. Humilde, normalmente na nossa gramática, ele é o quê? Adjetivo. Exatamente. A garota, ele é um adjetivo. Só que no caso em questão, o humilde é o meu sujeito. Só que humilde está vindo como substantivado. Por quê? Ao colocarmos o artigo ali na frente, ele está passando a ser um substantivo. Então, ele serve como palavra substantivada. Nesse caso, ele também vai ser classificado como núcleo do sujeito, tá? Já no último exemplo, é provável que ele viaje é a minha oração que vai funcionar como sujeito da oração principal, é provável, tá? E aí a gente estuda isso muito mais quando a gente fala das orações subordinadas, substantivas e tudo mais, tá? Então, sujeito simples, você já sabe o que é. Vamos ver o sujeito composto. O sujeito composto é quando ele possui mais de um núcleo. Então, se o sujeito simples eu tenho um núcleo, o composto eu tenho dois ou mais núcleos. Nível, mas quantos núcleos? Gente, infinito e além. Quantos núcleos você achar que o sujeito deve ter, tá? O importante é que você saiba que acima de dois núcleos, sujeito composto, tá? Então, vamos lá. Pai e filho viajaram juntos, viajam juntos todos os anos. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho pai e filho, tá? Então, eu tenho nessa brincadeira pai e filho. Mas quem vai ser o núcleo do meu sujeito? Parou. Nesse caso, a conjunção e, ela não entra. O núcleo do meu sujeito é pai, filho, tá? São os dois substantivos que eu tenho. Viajamos ele e eu para Cancún. Quem viajamos para Cancún? Ele e eu. Então, ele
eu, são pronomes do caso reto. Podem configurar como núcleo do sujeito. Então, eles são o meu substantivo, o meu sujeito, tá? Viajamos eu e ele, mas núcleo, somente o ele e o eu. Nívia, por que o ele não pode ser mesmo? Porque o e é conjunção. Conjunção não pode servir como núcleo do sujeito. Então, o e, ó, fica fora, tá? E aí nós temos lá, aprendemos mais os humildes e os esforçados. Quando eu falo aprendemos mais os humildes e os esforçados, eu quero dizer que o sujeito é os humildes e os esforçados. Tranquilo? Tranquilo, porque é quem aprendemos mais. Só que olha só, quem vão ser os meus núcleos do sujeito? Do sujeito. Quem? Fala para mim. Fala para mim. Exatamente. Humildes e esforçados. Por quê? Porque eles são as minhas palavras substantivadas. Tranquilo? Então, sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, dois ou mais núcleos. E o sujeito oculto ou implícito, né? Ou elíptico, enfim. Como é que fica, Nívia? É aquele que não está explícito na oração, ou seja, ele não vem escrito, tá? Como o pai e filho viajavam, ele e eu viajamos para Cancún. Então, quando ele não vem escrito, ele é implícito, tá? Quando ele não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão número pessoa do verbo, né? O verbo deixa claro quem é o meu sujeito, tá? Ou por sua presença em alguma oração antecedente, também pode ser. Se houver alguma presença dele em uma oração antecedente, nós também teremos sujeito oculto de boas, tá? Então, gosto de viajar todos os anos. Quem gosta de viajar todos os anos? Eu. Só que está escrito o eu ali? Não, não está escrito eu. Então, esse eu, ele é determinado pelo verbo gostar. O verbo gostar, ele está conjugado na primeira pessoa do presente, deixando claro que o meu sujeito elíptico, o meu sujeito oculto, o meu sujeito implícito é o eu. Também pode ser chamado de sujeito desinencial, tá? Algumas gramáticas trazem a nomenclatura do sujeito desinencial. Bom, o sujeito oculto é esse. E o sujeito indeterminado, porque muita gente fala assim, mas Nívia, eu não sei o que é sujeito indeterminado, então eu fico preocupada com essa questão do sujeito indeterminado. Como é que faz? Gente, o sujeito indeterminado, ele é quando eu não consigo determinar mesmo quem é o meu sujeito. Eu não faço a menor ideia de quem tenha feito a ação, tá? Quando eu falo gosto de viajar todos os anos, eu tenho noção de quem fez a ação, porque a ação foi feita por mim. Quando eu falo precisamos viajar todos os anos, eu também tenho uma noção de quem precisamos, porque eu estou incluída nesse processo. Agora, quando eu viro para você e falo, gente, anunciaram a morte do prefeito. Mas quem anunciou? Quem falou? Ah, Nívia, foram eles. Ok, mas está escrito eles ali? Caramba, Nívia, não está, né? Não está. Então, o nosso maior erro é achar que o sujeito indeterminado tem sujeito, né? Muita gente fala isso e não há sujeito para ele, gente, porque eles anunciaram a morte do prefeito, mas o eles não está escrito. Então, como eu vou fazer? Ah, Nívia, mas pelo verbo eu consigo determinar que são eles. Ok, mas está na terceira pessoa do plural. Quem é essa terceira pessoa do plural? Não há referente para a terceira pessoa do plural. Então, uma vez que não haja referente para a terceira pessoa do plural, logo ele vai ser sujeito indeterminado. E como eu coloquei para você, o sujeito indeterminado ele acontece com dois principais casos: verbo na terceira pessoa do plural ou como está na letra B, olha lá, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação flexionado sempre na terceira pessoa do singular, mas a partícula C. Lembra da partícula C? É ela mesma que vai dizer sobre o pronome de indeterminação do sujeito ou índice de indeterminação do sujeito. Meu amigo, minha amiga. Verbo na terceira pessoa do singular. Se este verbo for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação e a partícula C, meu amigo, minha amiga, sujeito indeterminado vai ser, tá? Por exemplo, não se fala da morte do prefeito no jornal local. Então, eu tenho ali um não se fala. Óbvio que por uma questão de colocação pronominal, esse ser, ele vai ser proclítico, né? Ele vai ser antes do verbo, porque palavra negativa atrai, palavra com sentido negativo atrai o pronome. Ok. Então, não se fala do quê? Da morte do prefeito. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto aí e a partícula C. Nesse caso, então, eu tenho um
sujeito indeterminado. Tranquilo? Tranquilo. Mas, Lívia, e se anunciar a morte do prefeito tivesse alguma forma de retomada? Bom, aí ele já deixaria de ser sujeito indeterminado, passaria a ser sujeito oculto, beleza? Por exemplo, eu tenho lá, o jornal A e o jornal B são concorrentes na cidade C. Eles anunciaram a morte do prefeito, ó, coloquei o eles, hein? Eles anunciaram a morte do prefeito ontem. Disseram também que o enterro seria amanhã. Disseram também que o enterro seria amanhã, eu já não poderia classificar mais como sujeito indeterminado. Por quê? Porque eu estou falando do jornal A e do jornal B, tá? Então, quando eu falo o jornal A e o jornal B são concorrentes na cidade C, eles anunciaram a morte do prefeito, disseram que ele já tem referente, tá? Ele já tem referente. Então, quando ele possui referente, gente, ele deixa de ser sujeito indeterminado e ele passa a ser sujeito oculto, tá? Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Quando você vira uma questão sobre sujeito indeterminado, você não corre para marcar diretamente. Olha para ver se há algum contexto que possa retomar algum tipo de sujeito anteriormente citado. Beleza? Beleza. Então, no nosso último sujeito aí, eu tenho um sujeito oculto, a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, tá? Ela também pode ser chamada de sujeito inexistente. Então, se você quiser colocar, você pode colocar no seu material, ó, sujeito inexistente, tá? Também pode vir assim na sua prova, de boas. Então, com verbos ou expressões que denotam fenômeno da natureza. É fenômeno da natureza? Ventou, choveu, nevou, trovejou, relampejou? São fenômenos da natureza denotativos? São. Então, vai ficar sempre no singular, porque não haverá sujeito, tá? Eu não posso falar, ai, choveram muito de manhã. Não, não posso, porque não há sujeito, então não há motivação para o verbo se flexionar no plural. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, também não possui sujeito. Então, eu não posso dizer hão muitos animais no zoológico de Brasília, ou haverão muitos animais no zoológico de Brasília. É impossível, porque se não há sujeito neste caso, não há motivo para que eu flexione no plural. Eu posso colocar houve, havia, haverá, houvera, mas eu não posso flexionar para o plural. Tranquilo? Tranquilo. Além disso, com o verbo haver também na indicação de tempo transcorrido, tá? Aguarda encomenda há 2 dias. Eu não posso colocar aguarda encomenda haviam 2 dias. Também não pode, tá? É errado. O verbo ser, fazer e ir na indicação de tempo ou relacionados ao fenômeno da natureza. Ó. Era bastante tarde. Eu não posso falar eram muitos tardes. Eita, ficou muito ruim. Pois é, não flexiona também. Faziam 3 anos que ele veio aqui. Pode? Não, na indicação de tempo não pode. Fazia 3 anos que ele veio aqui. Vão para 2 anos. Não, não vão para 2 anos. Vai para 2 anos que não vejo os meus pais. Por quê? Porque nesse caso, gente, nos 3 aí que vocês estão vendo, né? Fenômeno da natureza, verbo haver, verbo fazer, ser e ir. Nesses casos aí, você não pode flexionar no plural, porque não há sujeito para que o verbo se flexione no plural. O que eu posso fazer de alteração aí é a minha alteração temporal. Eu posso colocar no presente, eu posso colocar em um dos 3 pretéritos, eu posso colocar em um dos 2 futuros, mas eu não posso colocar esses meus verbos no plural. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não há sujeito para fazer a concordância. Tranquilo, gente? Tranquilo. Bom, galera, então essa foi a nossa aulinha de hoje a respeito dos tipos de sujeito. Tranquilo? Eu espero ter te ajudado. Fica com Deus e até a próxima.